Tradução da entrevista com Sheila Rose, por Karen Mutton, na rádio Alter, em 2021. Gostaria de apresentar minha boa amiga Sheila Rose, que é a última sobrevivente da família Rampa. Sheila escreveu 2 livros que valem muito a pena ler. Um deles se chama 25 anos com Lobsang Rampa. 25 Years with Lobsang Rampa. E o outro se chama Grace. Graça. O mundo de Rampa. Sheila gentilmente concordou em ter algumas palavras comigo, e pensei que há muitas pessoas que gostariam de ouvir sua voz e apenas algumas memórias de sua vida com Lobsang Rampa. Bem-vinda, Sheila. Sheila. Olá. Prazer em falar com você, Karen. Karen. Obrigada. Há muitas pessoas por aí que ainda estão muito interessadas em Lobsang Rampa, Sheila. A memória dele não está desaparecendo. As pessoas ainda estão descobrindo seus livros e ficam muito chateadas quando leem reportagens negativas sobre ele. E eu sei que você fez muito com seu próprio livro para dissipar isso. E eu tentei fazer isso também. Então, se você não se importar, apenas algumas perguntas simples. Eu sei que não quero te chatear, mas, se você não se importar, apenas me conte brevemente como você conheceu Lobsang Rampa. Sheila. Como eu o conheci? Bem, eu o conheci em Londres. Na verdade, isso está tudo no meu livro. Se alguém quiser ler 25 anos com Lobsang Rampa. Eu o conheci quando tinha 25 anos, talvez. Há muito, muito tempo. Tenho 90 agora. E você sabe que ainda está tudo absolutamente fresco na minha mente. A primeira vez que o vi foi bem extraordinário, porque ele tinha vindo visitar minha governanta, que morava em um pequeno apartamento que tínhamos sobre nossa garagem. E eu tinha perdido meu cachorro. Sabe, eu pensei, bem, onde está o cachorro? Talvez ele esteja sendo alimentado pela governanta. Ela tinha o hábito de fazer isso. Fui vê-la, e quando entrei na sala, vi Lobsang Rampa. Ele era chamado de Dr. Kwan naquela época. Antes de mudar de nome, ele era Dr. Kwan. E ele estava sentado lá e olhou para mim. E enquanto ele olhava para mim, senti que estava saindo do meu corpo e estava olhando para mim mesma. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, porque eu não era uma estudante de metafísica. Eu não sabia nada, nada mesmo, sobre essas coisas que acontecem. Mas foi bem impressionante. Foi como ter um choque elétrico enorme, e eu nunca vou esquecer. Daquele dia em diante, ele nunca falhou. Ele nunca deixou de me surpreender com tudo o que havia de tão maravilhoso nele. Ele era meio que de outro mundo, e nunca deu nenhuma indicação de ser algo além do que ele dizia ser. Karen. Certo, isso é maravilhoso. Você pode me dizer o que quis dizer com de outro mundo? Sheila. Sim, era como se ele não fosse um ser humano normal. Há muitas coisas sobre ele. Por exemplo, se ele estava sentado trabalhando, ele fazia muito trabalho manual, fazendo coisas. Ele sempre gostou de usar as mãos porque ele disse que é quando seu subconsciente trabalha mais. E se ele estivesse sentado ali trabalhando em algo e você chegasse atrás dele,
e ele não estivesse ciente de você e você o tocasse, você levaria um choque elétrico dele. Ele não era um ser humano comum. Eu realmente não consigo explicar esse tipo de situação, porque não sei o quanto as outras pessoas entendem ou simpatizariam com o fato de que ele pode ter vindo de um planeta diferente, de um lugar diferente. De qualquer forma, ele era bem extraordinário. Está mal explicado, eu sei, mas era consistente. Não há absolutamente nenhuma base para alguém dizer que ele era uma fraude, ou que ele não era o que dizia ser. Ele era absolutamente genuíno, absoluta e totalmente genuíno, e nunca houve qualquer indicação de que ele fosse algo além de genuíno. Karen. Bem, obrigada por isso, porque é assim que eu me sinto também. E é por isso que fiquei tão feliz em me tornar sua amiga e compartilhar informações sobre ele. Porque você levou uma vida extraordinária vivendo com ele. Como era viver com ele e sua esposa Sarah? Acredito que, como você disse em seu livro, você e Sarah nunca se tornaram realmente amigas. Sheila. Bem, essa é uma boa pergunta porque, morando com ele, você vê que as pessoas, eu acho, tinham a ideia de que ele era um místico. Ele era um místico. Ele era muito psíquico. Mas que ele estava, de alguma forma, afastado do contato normal com as pessoas. E ele, na verdade, também era outra coisa. Ele era surdo, pois ele tinha estado como prisioneiro de guerra dos japoneses. E ele tinha sido muito prejudicado. Sua mandíbula estava danificada, por um lado. Mas ele era surdo, então ele não conseguia suportar ter mais do que algumas pessoas que ele não conhecia ao mesmo tempo, porque ele não conseguia acompanhar o que estava sendo dito se ele acompanhasse o que estava sendo dito, lendo os lábios e estudando os pensamentos de uma pessoa enquanto ela falava. E era assim que ele conseguia. Mas morar com ele, era totalmente delicioso. Ele nunca ficava bravo comigo, o que é surpreendente, na verdade, porque eu não sou uma pessoa tão maravilhosa. Mas ele sempre foi compreensível e gentil, e tinha um ótimo senso de humor. E ele estava sempre, constantemente fazendo coisas. O cérebro estava constantemente trabalhando, e nós tínhamos hobbies diferentes. Sempre algo, além de escrever os livros. Ele estava sempre fazendo algo pensando que ele tinha um imenso conhecimento do mundo. E, do mais alto ao mais baixo, ele era simplesmente uma delícia de se conviver. O que posso dizer era como uma existência diferente. Quando eu saí e voltei para um mundo normal, foi destruidor. Karen. Oh, bem, obrigado por isso. O que posso dizer? Essa é uma visão maravilhosa, Sheila. Eu não acho que as pessoas percebam, e eu não percebi até ler seu livro, quantas deficiências ele tinha, e quão difícil a vida deve ter sido para ele, por causa de, sim, o que ele passou em sua vida anterior, e ele nunca reclamou muito sobre tudo isso. Sheila. Não. Você está absolutamente certa. E agora que eu estou velha e atormentada com artrite, e Deus sabe mais o que,
e achando difícil me locomover e tenho muita dor, então eu simpatizo com ele mais do que eu era capaz de fazer quando eu era mais jovem. Porque ele não reclamou. Ele, ele teve uma vida muito difícil. E ele era muito, muito, muito velho. Ele devia ter bem mais de 100. Bem, quando eu o conheci, e eu tenho uma foto dele com o Dalai Lama na Índia, isso seria por volta de 1920, e ele provavelmente seria um homem jovem, então com 30 anos ou mais. Então ele era muito, muito velho. Ele nunca revelaria sua idade, mas ele diria que você ficaria surpreso se ele se soubesse quantos anos ele tinha. E ele sofria de artrite, o que era muito doloroso. Ele tinha um problema cardíaco. Ele não tinha dentes, ou talvez um ou dois dentes, porque, como eu disse, ele estava em um. Ele estava em um. Ele estava pilotando aviões de misericórdia para os chineses na guerra sino-japonesa. E ele foi abatido e feito prisioneiro pelos japoneses. E até que eles percebessem que ele era médico, ele foi muito maltratado. Recebeu um chute no queixo e então é por isso que ele usava barba naquela época. Muito poucos homens usavam barba nos dias em que eu o conheci. Mas ele usava uma barba para esconder sua mandíbula, que estava quebrada do lado direito. Acho que no lado direito. Sim, lado esquerdo. De qualquer forma, olhando para ele, lado esquerdo. Ele tinha Ele era surdo. Surdo, isso mesmo. Mas, o que mais? Ele só tinha o uso do dedo indicador e do polegar na mão direita. E não muito mais na esquerda. Então, quando ele datilografava seu primeiro livro, A Terceira Visão, de Tirchai, sozinho, e era uma espécie de... ele era um datilógrafo muito bom, mas ele estava datilografando com 2 dedos, basicamente. E eu datilografei todos os outros livros sob seu ditado. Porém, ele tinha grandes problemas com as mãos, o que não o impediu de fazer lindos colares e todos os tipos de coisas. O que eu disse? Artrite, problemas cardíacos, problemas digestivos, todos os tipos de problemas. Porém, ele não reclamava muito. E, ultimamente, ele usava uma cadeira de rodas. Ele tinha uma cadeira de rodas motorizada, que tínhamos. Eu tinha uma bicicleta. Nos divertíamos muito saindo juntos em Montreal, há muito tempo. Karen, isso é incrível, porque a maioria das pessoas não consegue imaginar como ele conseguiu fazer o que fez. Mas acho que a maioria das pessoas está esquecendo um dos principais elos, que é você. Você é quem datilografou os livros e fez todas as tarefas de secretária e mais tarde muitas das tarefas de enfermagem. Então eu realmente gostaria de agradecer por todos que amam Lobsang Rampa, por seu serviço e gentileza para com ele, e amor a ele todos aqueles anos atrás. Sheila: bem, obrigado, Karen, mas você sabe que fui eu quem lucrou com isso, porque nunca foi a minha intenção. É como as coisas acontecem na vida, não é? Nunca foi minha intenção me tornar isso. Esse companheiro constante para ele. Mas aconteceu, e foi uma mudança total de vida para mim. O tipo de experiência que às vezes penso, me pergunto por quê? Por que eu, de todas as pessoas,
O que diabos eu fiz para ser colocada nessa posição? E a única resposta realmente é que acho que fui útil para ele como uma espécie de, como eles chamam, então, você sabe, uma espécie de exemplo de um ser humano bastante comum, porém razoavelmente inteligente, porque ele estudou a aura humana. Fazia parte de seu trabalho. Era estudar a aura humana. E acho que ele provavelmente me encontrou bastante útil desse ponto de vista. Mas tive muita sorte de ter essa experiência na minha vida. Karen. Sim. Bem, obrigado. Uma das minhas perguntas foi como isso mudou você como pessoa, por passar um quarto de século vivendo com ele. Mas você basicamente respondeu isso. A menos que queira acrescentar mais alguma coisa. Sheila. Sim. Mudou-me enormemente, eu diria. Isso me completou. Eu sempre fui uma buscadora, mesmo quando criança. Eu era uma buscadora. E eu não gosto da sociedade. Eu fui capaz de realmente encontrar respostas para as coisas que eu queria saber sobre espiritualidade, principalmente. E eu acho que gosto de estar sozinha. Gosto da vida que tínhamos. Uma espécie de vida de eremita. E ainda a mantenho até certo ponto. Não tanto quanto eu gostaria, mas até certo ponto. Eu ainda mantenho. Então, isso cumpriu meus desejos. Minha vida. E espero que tenha me tornado uma pessoa melhor. Karen. Oh, tenho certeza. Mas ainda acho que ele teve sorte de ter você também. Porque ele não poderia ter feito o que fez sem você. Sheila. Bem, ele certamente precisava de alguém nessa posição. Não estou dizendo que outra pessoa não poderia ter feito melhor, porque eu não sou perfeita. Mas, você sabe, nós parecemos nos dar muito bem juntos. Nós nunca tivemos atrito. Isso, nunca houve entre nós. Karen. Isso é maravilhoso. Há uma pergunta que eu nunca fiz e você não precisa responder. Porque eu estava me perguntando se houve algum contato com a família de Hoskin, da qual veio a pessoa original cujo corpo ele assumiu. Sheila. Nenhum. Karen. Nem mesmo com a esposa Sarah? Ela não teve contato com eles? Sheila. Não que eu saiba. Não. Ela não tinha. Não que eu soubesse. Eu acho. Eu não quero realmente explicar o que aconteceu quando ele assumiu o lugar do marido dela. Porque eu acho difícil explicar. É que você sabe, há muitas coisas que, Karen, eu aprendi. Não entendemos porque não temos essa habilidade como seres humanos. E, logo, eu apenas deixei ficar assim. E deixei eu entender que eu não conseguia entender. Assim eu não me preocupei com isso. Karen. Sim. Sheila. Mas eles quero de falar ocasionalmente sobre a mãe de um Hoskins, que ela, você sabe, Rabi, sua esposa, faria isso muito ocasionalmente. Mas eu sei que não havia absolutamente nenhum contato.
nem com sua família, ou a família, quero dizer, a família de seu antecessor. Não havia contato. Karen. Bem, isso é interessante, porque eu não consigo imaginar como uma esposa passando por o que ela passou, mas quero dizer que... Sheila. Não, é incrível. Eu não me dei bem com ela, porque ela era uma pessoa difícil, em todo caso. Ela era uma pessoa que deprime. Porém, você sabe que ela teve uma vida muito difícil e ela deveria ter muito crédito pelo seu lugar em sua vida, porque ela era muito boa em um caminho de negócios, que ele não era, e eu não era também. Então ela deveria ter créditos. Karen. Bem, ela escreveu alguns livros, ela mesma. E estou muito feliz que você escreveu alguns também em anos posteriores, que mostrou a todos como era a vida dele realmente. Mas eu sou muito grata por você ter falado comigo hoje, Sheila. E eu não quero te sobrecarregar por muito mais tempo. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta, a menos que você queira falar mais. Estou muito feliz em... Sheila. Não, tudo bem. Não. Vamos ter mais uma pergunta. Karen. Ok. Eu gostaria de saber qual você acredita que foi o legado dele para o mundo. Ele conseguiu cumprir o que ele veio fazer aqui? Sheila. Sim, ele conseguiu cumprir o que ele veio fazer aqui. Eu acho que, na verdade, o legado dele para o mundo é muito maior do que o que nós entendemos e que possamos entender. Ele estava muito em contato com pessoas do outro lado, com seres do outro lado. Ele estava muito em contato e era com isso que ele estava trabalhando, que ele estava realmente trabalhando, com pessoas de fora do nosso entendimento tridimensional. Porém, estou convencida de que ele cumpriu bem o que veio fazer no mundo. Karen. Isso é maravilhoso, porque seu legado alcançou muito. E eu não gosto do termo nova era, porque acho que muito disso é uma fraude. Mas ele certamente deu às pessoas uma visão sobre o Tibete. E, de fato, a maioria das pessoas que são estudiosas do Tibete dizem que começaram com ler a terceira visão, que trouxe a magia tibetana para elas. Então ele teve um impacto muito grande. Bem, como eu digo, a nova era. Mas não quero dizer o lado enganador. Mas sim, estou feliz que ele esteja voltando. As pessoas estão apenas redescobrindo-o novamente. Sheila. Sim, eu também. Mas acho que só para dizer o que as pessoas provavelmente não entendem é que seu trabalho real na Terra não era escrever livros para ajudar as pessoas. Porém, porque ele precisava ter dinheiro, essa parecia ser a única maneira de ganhar dinheiro. E ele estava muito relutante em escrever esses livros. Mas ele disse: bem, você sabe, como eu tenho que fazer isso, vamos torná-lo útil para as pessoas.
porque ele era muito, ele tinha uma tremenda empatia pela vida. Na verdade, eu diria, e, hum, e então ele fez isso. Ele conseguiu. Ele ajudou milhares de pessoas a entender a espiritualidade e a ficar mais contentes e a perceber que você sabe que este não é o fim. Karen: bem, isso é maravilhoso. Bem, eu gostaria de agradecer muito pelo seu tempo, Sheila. E eu sei que há pessoas em todo o mundo que ficarão muito felizes em ouvir sua voz. Até aqui a entrevista realizada por Karen Mutton com Sheila Rose, em 2021, veiculada no programa 849 da rádio Out There. Lobisomem Rampas Extraordinary Life. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Acima há um link de um vídeo sobre um livro grátis, Hercólobos, que ensina desdobramento astral, ter consciência no sonho e experimentar a realidade dos mundos extrafísicos.